nothing she could hold on to. Yet a pretty girl. E ela não tinha nada em que ela podia se firmar. And she goes up to get some water, and she runs into a man there. Todavia, uma linda moça. E ela foi apanhar água, e ela encontrou-se com um homem ali que lhe falou. A segregation here. You shouldn't speak to me. You're a Hebrew. E ela disse, há uma segregação aqui. Tu não deverias falar comigo. I'm a woman of Samaria, and after all, look who... Tu és um hebreu e eu sou uma mulher de Samaria. Why do you speak to me? What do you want? E afinal de contas, olha quem eu sou. Por que tu falas comigo? See, her motive was wrong. O que tu desejas? Está vendo? Seu motivo era errado. And many times, what if that woman had thrown down the water pot and walked away? E muitas vezes, se aquela mulher houvesse jogado o vaso d'água e saído, como algumas pessoas se levantam de um encontro antes delas conhecerem... Get up and walk out of a meeting before you don't see it had never been that way. Está vendo? Isto nunca teria sido daquela maneira. But there was something another to that predestinated seed, that there was something interesting in this person. Porém, houve uma outra coisa para aquela semente predestinada que havia interessante nessa pessoa, de forma que ela falou com ele. What happened? O que sucedeu? Things that she had done. Ele lhe disse as coisas que ela havia feito. Told her these things. She said, "Sir, I perceive that you are a prophet." E quando ele fez aquilo, lhe disse estas coisas, então ela disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. You don't know me. Why did she know he was a prophet? Tu não me conheces, porque ela sabia que ele era um profeta. The word had come to him. Porque a palavra tinha vindo para ele. The Bible said, if there be one among you who's spiritual or a prophet, I, the Lord, will make myself known to him. A Bíblia disse, se há alguém entre vós que é espiritual ou um profeta, eu, Senhor, me farei conhecer a ele. He says it's the truth, then hear him. For he is my representative. He is my word manifested. E se o que ele diz é a verdade, então ouça-o, pois ele é o meu representante. Ele é minha palavra manifestada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós já temos ouvido coisas que enchem o nosso coração de fé, Senhor. Nós pedimos a Ti que o Senhor continue falando conosco nesta noite, ó Pai. Viemos aqui nesta noite para orar, para ouvir a Tua palavra, para encher nossos corações da Tua unção. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos cantar o hino 13 do Inário Novo. Meu Senhor de tudo sabe. Nós vamos cantar este hino essa noite. Eu mais
Boa noite com Jesus, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vou pegar esse aqui, está descendo. Primeiro Pedro, capítulo de número 5, versículo 7. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Está no nosso meio. Amém, irmãos? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Amém? Diz assim o texto sagrado. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Novamente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esta rica oportunidade, ó Pai, de podermos estarmos aqui. Ó Deus, fale conosco, Pai, através da sua palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Podem vos assentar? Em uma certa feita, o Senhor Jesus Cristo, iniciando o seu ministério, e eu gosto muito disso, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4, o texto sagrado diz que percorria Jesus todas as cidades, vilas, aldeias, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Porém, a Bíblia diz que
uma grande multidão se aglomerou naquele lugar. E Jesus, ele se afasta um pouquinho dali. E ele vai para um monte. E ali ele começa a ensinar para aquelas pessoas sedentas a respeito do reino de Deus. E o Senhor Jesus, ele diz: bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Mas não é exatamente isso que eu quero falar a respeito do sermão da bem-aventurança. Eu quero me deter um pouquinho no capítulo de número 6, em que Jesus, ele olha para aquela multidão ali. E Jesus, ele olha para aquela multidão, e ele lança uma palavra para aquela multidão. Ele diz: não estejais preocupados do que haveis de comer, do que haveis de beber, do que haveis de vestir. Agora veja, amados irmãos que me escutam nesta congregação e aqueles que me escutam pela internet. Jesus, ele toca justamente em pontos básicos da humanidade: comer, beber e vestir. E Jesus, ele olha para aquelas pessoas e diz assim: não preocupeis do que haveis de comer, do que haveis de beber, do que haveis de vestir. Porque o vosso Pai, ele sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele cuida. Basicamente, Jesus estava dizendo isso para aquela multidão: ele cuida. Ele é conhecedor de tudo. Embora são coisas que mexem um pouco com o ser humano, porque eu vou voltar a dizer isso. Jesus estava dizendo o que comer, o que beber, o que vestir. Mas ele olha e diz: não se preocupeis com estas coisas. Na mensagem, ele cuida. E você, no parágrafo de número 41, ou melhor, parágrafo 34, o profeta diz: quando ele estava aqui na terra, como eu digo, ele cuidava das pessoas de tal forma, até que ele curava seus enfermos, confortava os seus corações, e lhes falava sobre um lugar onde ele iria e prepararia para eles, sobre um lugar onde ele iria e prepararia para eles, e voltaria outra vez para recebê-los para si mesmo. Ele cuidava deles. Amém? E observem, ele se importava de tal forma, até quando ele soube que deveria partir em ordem para trazer esta grande coisa para nós. Ele disse: não vos deixarei sem um consolador, enviarei o Espírito Santo, e ele continuará o meu cuidado por vós, até ele retornar. O profeta diz: veja, não há ninguém que cuida como Jesus. Você crê nisso? Não há ninguém que cuida como Jesus. Ele é sabedor da sua dor, ele é conhecedor das tuas lágrimas. O problema é que nós, muitas vezes, diante de determinado tipo de situação, pensamos de que ele está muito distante de nós, mas não, ele cuida, ele é sabedor de tudo da sua vida. Não há ninguém que cuida como Jesus. Sabendo que o seu corpo, como sumo sacerdote, em uma obra de mediador que ele está fazendo agora, aquele corpo deve estar na presença de Deus em todo o tempo para a intercessão. E Deus não pode ver o pecado dos pecadores, amém? Ele somente vê o sangue do seu próprio Filho, veja. E sabendo disso, ele mandou de volta o Espírito Santo para continuar a confortar o seu povo. Ele importa? Certamente ele importa.
Agora ele tinha que continuar a se importar com o povo. E seu povo aqui na terra, da mesma forma que ele importou por eles quando ele estava aqui. Porque ele disse em São João capítulo 15, se você deseja fazer, eu tenho anotações colocadas aqui com essas escrituras onde eu estou me referindo. São João capítulo 15, versículo 26 e 27. Parágrafo 38, parte B. Eu vou para o Pai e enviarei de volta o Espírito Santo, a qual sou eu em forma de Espírito Santo. Estarei convosco e habitarei em vós. Parágrafo 41. Agora, para fazer disto um passo mais perto, ele envia o Espírito Santo para cuidar de nosso consolo. Ele habita em nós. O profeta diz, ele realmente cuida. Amém? Ele realmente cuida. Agora devemos, parágrafo 128, essa mesma mensagem, ele cuida. O profeta, ele diz assim, parágrafo 128. Veja que irmão Branham diz, no tempo de Noé, ele cuidou, amém? Ele enviou o profeta, ele trouxe o caminho, e ele lhe mostrou o caminho, e ele fez um caminho de escape, e eles escaparam do julgamento, ele também se importou com eles. Parágrafo 130, parte A, ele também se importou pelo seu povo eleito nos dias da destruição do Egito. Ele cuidou deles na jornada depois que eles saíram. Veja o cuidado que Deus tem para conosco. O cuidado que Deus teve para com o povo hebreu nos dias de Moisés. Agora veja como aquilo foi no físico. E este é o estado espiritual. Ele se importou. Por quê? Ele proveu tudo que eles tinham necessidade enquanto estavam na jornada. Nós estamos também numa jornada, não estamos? E ele provê tudo para nós nesta jornada. O que você precisa nesta noite, ele provê isso para você. O que você precisa nesta noite, irmã, ele provê isto para você. O que você necessita hoje, irmão, ele provê isto para você. Veja que irmão Branham diz, ele os curou quando eles estavam enfermos. Ele proveu a cura. Você que nesta noite se encontra doente, ele irá prover a cura para você. Você que necessita de algo nesta noite, ele tem o poder de prover isso para você. Veja, ele os alimentou enquanto eles estavam a caminho, onde não havia nenhum pão. Ele fez chover pão do céu. Ele os alimentou, não somente aquilo, mas ele lhes deu roupas, mostrando que ele cuida daqueles que importam. Não andeis cuidadosos do que haveis de comer. Não andeis cuidadosos do que haveis de vestir, de beber, porque ele sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele cuida, ele zela de você. Veja parágrafo 132. Mas você tem que se importar primeiro, diz o profeta. Você tem que aceitar o que ele te enviou. Amém? Ele se importou tanto por eles, que eles tinham certeza que ali não haveria nenhum erro. Deus cuida de pessoas que se importam. Deus cuida daqueles que se importam com ele. Parágrafo 133, essa mesma mensagem. Ele se importou mesmo por uma mulher, e não era dali, não era uma israelita, mas ele se preocupou. Deus cuidou dela de tal forma
até que esta prostituta entregou a sua vida para Cristo, para a causa, porque ela havia visto o sinal de Deus. E Deus cuidou de tal forma dela que toda a cidade se dobrou, em uma acima do outro, mas não houve nenhuma pedra que se moveu em sua casa. Aleluia. Jericó estava destruída, mas havia ali uma casinha em que habitava uma semente eleita. E aquela casinha não foi derrubada. Por quê? Porque Ele cuida. Ele cuida, Ele se preocupa. Mesmo ela sendo uma estranha, ela não estava no grupo daquele tempo, mas Ele cuidou. Ele sempre cuida. O profeta diz, aleluia. É aonde isso chega. Lance os seus cuidados sobre Ele, pois Ele tem cuidado de vós. Que culto é esse? É um culto de oração. Lance os teus cuidados a Ele. Lance os teus cuidados a Ele, porque Ele cuida de vós. Aleluia por isso. Pedro falando para os anciões eleitos. Os anciões e eles na igreja, ele disse, coloque seus cuidados nele, porque ele tem cuidado de vós. Coloque tudo ali, porque você está limpo diante de Deus, amém? Vocês estão andando como servos de Deus. Parágrafo 143 agora. 143, dessa mesma mensagem, ele cuida. Diz assim o irmão Brana. Ele cuidou quando Jairo se importou com Jesus. Ele era um crente secreto. Ele cria que ele estava certo. Mas por causa da sua posição denominacional, ele não podia sair e confessar isso. Mas quando a sua filhinha ficou doente e morreu, Jairo sabia, olhando para a morte da sua filha, ou para expressar seu cuidado, ele se importou o suficiente para denunciar os incrédulos que estavam ao redor dele, e colocou o seu pequeno chapéu ministerial, e foi e encontrou Jesus. Quando Jairo mostrou que ele importava, Jesus mostrou que ele importava o suficiente para chegar e ressuscitá-la da morte. Olha o que o profeta diz aqui no finalzinho do parágrafo 143. Lance vossas ansiedades sobre ele, pois ele cuidará de vós. Não importa o que seja, ele cuidará. Veja o que o irmão Brana diz aqui. Não importa o que seja, ele cuidará. Seja no máximo, seja no mínimo, ele cuidará. Ele cuidará de você. Na mensagem, creia de coração, para nós finalizarmos. Aqui no parágrafo 63. Veja o que o irmão Brana fala a respeito da ressurreição de quem? De um peixinho. Ele cuida de um peixinho. Veja o que o profeta diz. Quando você vê um peixe morto caído na água, com suas entranhas saindo pela sua boca, por um homem de mãos grandes que espremeu o peixe assim e lhe deu um puxão violento, você podia ouvi-lo rasgando quando ele arrancou as entranhas do peixe e jogou o pequeno companheiro na água. Ele estremeceu 4 ou 5 vezes, se debateu, e foi isto ver aquele pequeno companheiro apenas no momento após falar a palavra, oscilando naquela condição, simplesmente tão vivo como sempre foi, ao sair nadando pela água o mais rápido que podia ir, voltando para se unir aos peixes, seus companheiros.
Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa, queridos, quais sejam os seus problemas, lance sobre Ele a tua ansiedade. Isso me faz lembrar do que Paulo falou, e eu gosto muito disso. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. É o que você vai fazer nesta noite. Você vai nesta noite lançar os teus cuidados ao Senhor. E como Ele se preocupou com esse peixe, trazendo aquele peixe à vida, aquilo que está morto, ouçam isso. Nesta noite Deus vai trazer a vida. Não importa quais sejam a sua situação, aquilo que está morto, se você crer, nesta noite Deus irá trazer a vida. Quantos creem nisso, diz amém. Agora vem aqui para o altar. Nós vamos orar, é um culto de oração. E você ouviu, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida, Ele cuida. Força para matar aquele urso, defender
Pai de amor. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, como nós estamos agradecidos ao Senhor, Pai, por a tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, aonde nos tem alcançado neste dia, Senhor, aonde nós temos lançado todas as nossas dificuldades em tuas mãos, em teus cuidados, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. É o Senhor quem cuida, Deus. É o Senhor quem dá a saúde, é o Senhor quem dá a vida, Pai, é o Senhor quem abre as portas de um emprego. Ó Deus, a quem mais podemos pedir, senão a Ti, Senhor Jesus Cristo? Encomendamos estes nomes aos Teus cuidados também, Senhor. Mauro Miranda e família, Luiz Carlos e família, Severino Duarte, Miguel Gustavo por libertação, Soledade e família, Josiane e família, Aparecida e família, Daniel de Lima e família, Rúbia Nayara e família, Arionaldo Dias e família, Ivônia Dias e família, Jorge Cláudio e família, Francisco Vieira e família, Kleber Aurélio Rocha, Maria Borba, Gilton está com câncer e a irmã Maria Aparecida com a causa na justiça. Ó Deus, está em tuas mãos, Senhor. Só o Senhor pode ajudar, só o Senhor
pode curar, só o Senhor pode libertar, Pai. E nós confiamos no Senhor, entregamos em Tuas mãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Adoremos a Deus com as nossas ofertas. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera tua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, sim, cuidará de ti. Amém, graças a Deus. Deus tem cuidado de cada um de nós. Nós queremos enviar a nossa saudação, nosso abraço fraternal aos irmãos que estão nos acompanhando, que nos acompanhou nesta noite, através das conexões, nossa página, o Facebook, o Instagram, também o YouTube. Na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, a irmã Rafaela e o irmão Fredson. No Distrito Federal, em Ceilândia, o irmão Eupídio e família, o irmão Inaldo e família, e o irmão Valdinei e família. Em Taguatinga, a irmã Fátima. No Vale do Amanhecer, o irmão Rubenildo Carlos. No Gama, o irmão Euri. Em Sobradinho, a irmã Aparecida Fogaça. Na Candangolândia, a irmã Ivone. No Santa Maria, a irmã Irene o irmão Marcos Antônio. Em Goiás, em São Miguel do Araguaia, a irmã Palmeirinda Pinheiro e o irmão Arlindo Fernandes. Em Iaciara, a irmã Coraci. Na Fazenda Boa Esperança, o irmão Jorge e família. No Lunabel, a irmã Elane e o irmão Lucas. No Valparaíso, a irmã Arlinda Neri, o irmão Josenilton e família. E a irmã Cláudia e a irmã Rebeca Sadraque. No Jardim Gá, a irmã Augustinha e o irmão João Leite. A irmã Irene e família. E a irmã Andressa de Souza. No Jardim ABC, o irmão Fernando e família. Na Cidade Ocidental, o irmão Douglas e a irmã Ana. No Novo Gama, o irmão José Inácio e família. E a irmã Marlene. Em Minas Sul, o irmão Edson Cunde e família. Em Lusiânia, o irmão Manuel Nunes. A irmã Maria Olímpia e a irmã Maria de Lourdes. No Mato Grosso, em Vila Três Flecha, o irmão Marcos André e o irmão Wesley. No Mato Grosso do Sul, em Corumbá, a irmã Sueli Rosa. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, a irmã Milza e família, o irmão Rafael e a irmã Daiane.
Em Uberlândia, o irmão Jonas e a irmã Rosa. No Pará, em Parauapebas, a irmã Flávia e a irmã Ana Clara. No Paraná, em Curitiba, o irmão Caleb e família e o irmão Wilson Vale. Em Ivaiporã, o irmão Nilson Rocha. No Pernambuco, em Recife, o irmão Pacheco e família. Em Vitória de Santo Antão, a irmã Cida e família. Em Rondônia, em Guajará-Mirim, a irmã Joana Mota. Em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. Em Valparaíso, a irmã Edna, a irmã Beatriz e a irmã Heloísa. Em Jaú, a irmã Clares. Em São Carlos, a irmã Neuci e a irmã Rebeca. Em Tocantins, no Araguaia, a irmã Áquila Nascimento. É um total de 140 conexões que está conosco nesta noite. Que Deus continue recompensando, abençoando a cada irmão, a cada irmã nesta hora. Olha, a família Andrade agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Ana Larissa, que completou ontem, dia 15. Cadê a irmã Ana Larissa? É a família Andrade e a família Marques também, né? Que Deus continue te guiando em toda a sua vida, minha filha, e te livrando de todos os males desta era. Todos nós te amamos, Deus continue te abençoando. O irmão Marcelo Brandão agradece a Deus por mais um aniversário que Deus lhe concede. Amém. O Marcelo, Deus continue te abençoando, meu irmão. Olha, aqui também é um agradecimento. Eu agradeço a Deus por mais um ano de vida completado hoje pelo meu pai, Marcelo Brandão. E dedico Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus continue te abençoando, irmão Marcelo. O irmão Elias, diácono, ele notifica sua ausência neste culto por motivo de trabalho e pede oração. Nós teremos culto evangelístico amanhã, quinta-feira, no Jardim Gá, na casa do irmão Edson e da irmã Magali. O endereço está ali no quadro de aviso. O culto será às 20 horas. Vamos nos colocar de pé. Agradecer a Deus por mais este culto que Ele nos tem dado. Nós damos também as boas-vindas a todos os irmãos que estão nos visitando. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por este culto, pelo momento em que nós estivemos em Tua presença, e que o Senhor nos conduza, Pai, neste espírito, no espírito deste culto, Senhor, para que possamos ser ajudados nesta noite, amanhã, até o próximo culto, Senhor, e que na sexta-feira possamos todos estarem aqui, te adorando, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos livra, Senhor, do mal, dos males desta noite, e nos guarda, Senhor, para a Tua hora, pois assim nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Culto sexta-feira, às 18h30 aqui no Pedregal. Abençoe a sua irmã, seu irmão, que Deus continue nos ajudando. O altar está aberto se você deseja vir orar. Passado já, desde o dia em que eu criei, duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui.